a vida teria sido digna de ser vivida. Continuação da leitura A Janela do Meio, de Elizabeth Gauch. Judith mandou fechar a janela do meio. Queria que dali para frente fosse absolutamente impossível passar por ali. Desejava estar segura quando estivesse sentada em sua poltrona no salão e não correr o risco de ter outra vez aquele delírio, ver Reynolds abrir as cortinas e entrar. Aquilo não era realidade, mas uma ilusão, o produto de sua própria imaginação. Reynolds era o que ela vira junto ao lago, quando a conduzira para Duncan, um ser tranquilo, sorridente e bondoso, que compreendera tudo. Meses mais tarde, ela se envergonharia do que tinha feito. Observação: fechar a janela do meio. Era uma maneira mórbida de lutar contra uma dor mórbida. Mas, nos primeiros tempos, aquilo foi-lhe útil e deixou a janela bloqueada. Um dia, pensava, quando a maré tivesse mudado de sentido e o movimento da vida completasse o seu ciclo, tudo voltaria ao ponto de partida. Uma outra mulher, talvez ela mesma, em um novo corpo, mandaria abrir a janela do velho salão e ele se encheria de luzes como no dia em que chegara ao vale com Reynolds. A vida se tornou difícil em Glensuyleg e nas Highlands, pois os vencedores, como Reynolds previra, tinham comemorado sua vitória com a destruição de tudo quanto era amado por seus inimigos. Anularam o poder dos chefes, perseguiram os pastores, destruíram a religião, a educação e os velhos costumes. Os Highlanders não tinham mais o direito de usar o kilt, de tocar as gaitas de foles e de dançar suas velhas danças. A fortuna de Reynolds não escapou ao naufrágio geral e Judith vivia na mansão, cuja beleza de pouco em pouco desaparecia. Todos os dias trabalhava com as pessoas melancólicas e que a fome e a miséria tornavam doentes. A sombra amarga da derrota pairava sobre as Highlands. Os apelos dos maçaricos e o ruído da chuva pareciam uma lamentação desesperada. Por grupos, um a um, os parentes de Judith vieram a Glensuyleg para tentar levá-la. De que adiantava, diziam, permanecer naquele lugar? Ela enlouqueceria de solidão. E que auxílio podia dar aos camponeses? Como poderia uma mulher sozinha lutar contra a tremenda pobreza do após-guerra? Ela era jovem e continuava bela. Devia esquecer tudo aquilo, ir-se embora e recomeçar a vida. Longe daquelas montanhas, poderia reencontrar o amor, o riso, as festas e tudo quanto torna a vida agradável. Ela, entretanto, não podia deixar Glensuyleg. Sua vida, dizia, estava ligada àquele lugar de uma maneira que não podia explicar. E quando lhe pediam que fosse mais precisa, limitava-se a balançar a cabeça. Eram obrigados a renunciar e regressar depois de tê-la recomendado aos cuidados dos vizinhos. Mas quando esses amigos da vizinhança vinham visitá-la, ela se aborrecia. Não tinha necessidade deles. Tomavam o tempo que desejava consagrar ao trabalho, desviavam seu espírito de seus objetivos e incitavam
a uma autocomiseração. Passaram a julgá-la uma personalidade estranha, uma dessas pessoas em favor das quais nada se pode fazer. Duncan distraía-a. Ela cuidava dele e o educava como se fosse seu próprio filho, pois, além de ter aprendido a amá-lo, julgava que zelar pela criança era uma tarefa que o próprio espírito de Reynald lhe confiara. Enquanto os anos passavam, absorvida em seu trabalho, não lamentava a solidão que ela mesma aceitara. Enquanto Angus viveu, teve, junto de si, alguém que a amava e que a compreendia. Mas Angus não viveu muito tempo. Com o desaparecimento do seu senhor, o motivo de sua vida já não tinha razão de ser. Duncan, de início, era uma criança selvagem e não era fácil tratar com ele. Era jovem demais para ser sua mãe e ele, de seu lado, era dotado de uma natureza primitiva que recusava a civilização, de modo que não podia violentá-lo. Era preciso deixar que fizesse o que desejasse, e o modo que ele encontrou de amá-la foi servi-la com dedicação e desvelo. Janet também adoeceu e em breve jazia no cemitério do vale. Quando Duncan se fez adulto, casou-se e deixou Glenswillig. Enquanto o tempo passava, a vida de Judith se tornava mais e mais difícil. Para ajudar os camponeses, ela vendia os seus objetos de valor, suas joias, vestidos, a maior parte dos móveis. Não quis, entretanto, abrir mão do retrato de Reynald, dos móveis do quarto e do salão. Conservou também o vestido de seda branca, bordado de rosas amarelas, pois aqueles eram os amigos que deveriam restar e fazer parte de sua vida. Não podia separar-se deles. Entretanto, não se limitava a fazer o sacrifício de seus bens. O trabalho incessante a que se entregava esgotou-lhe a saúde e a força e destruiu sua beleza, de modo que agora era apenas uma velha, frágil e fatigada. E tudo aquilo, afinal, de bem pouco valeu, pois a pobreza e o sofrimento continuavam no vale, tão intensos quanto antes. Glenswillig, bem como a própria mansão, eram apenas ruínas. Mrs. MacDonald é louca, diziam, e por vezes, quando o desespero apertava, ela própria era levada a pensar assim. Em outros momentos, todavia, vinha-lhe a certeza de que, por seu incessante combate, mantivera qualquer coisa de vivo no vale. Uma visão, uma ideia, a ideia de Reynald, que continha o seu próprio espírito. Sabia que, sacrificando-se a si mesma, alimentara essa ideia e fortalecera-a a um tal ponto que tinha agora um caráter eterno. Quando experimentava isso, sentia-se feliz e não lamentava a perda de sua saúde e de sua beleza. Mas isso não acontecia sempre, e então era penoso continuar. O momento mais difícil para ela chegou quando se tornou velha demais para poder trabalhar. Tinha sido uma dessas mulheres rigorosas para quem o trabalho em si é uma alegria. Privada de trabalhar, ela se desesperava. Tinha que passar a maior parte de seu tempo assentada em seu quarto, pois a força de ir e vir no vale
durante o tempo todo, adquirira reumatismos e não podia facilmente subir e descer a escada. Seu coração se enfraquecera e muitas vezes ela se sentia bastante mal. Era uma dessas pessoas que se revoltavam furiosamente contra o sofrimento e a fraqueza e que lutavam até o último suspiro. Assim sendo, não fazia cômoda a vida de seus 2 criados. E estes não a amavam e nem a compreendiam, e faziam-na saber disso. Seu caráter imperioso não se tornara mais doce através do amor que lhe poderiam ter trazido seus filhos, se ela os tivesse tido. Havia-se endurecido com a idade, que a levava a estar constantemente absorvida por uma ideia que se apossava de seu espírito e a tornava incapaz de compreender as preocupações dos outros. E como era dotada de uma fibra férrea, terrivelmente férrea, provava uma viva amargura por se sentir fraca e sob dependência alheia. Seu corpo não conhecera o amor físico, nem concebera um filho. Consumira-se duro e seco. Seu rosto estava enrugado, marcado pelo trabalho e as intempéries. Não é uma velha bonita, diziam as pessoas, e se abstinham de ir vê-la. Assim sendo, permanecia sozinha, junto ao fogo, as mãos nodosas repousando sobre o colo, e vivia sua vida em pensamentos, a fim de afastar da mente o sofrimento e a morte que tinha diante de si, pois, embora a ninguém no mundo confessasse, a velhice e a morte lhe causavam terror. Era-lhe duro ver suas forças irem se acabando de pouco em pouco, e a ideia de que poderia terminar por perder a coragem lhe inspirava um terrível temor. Quando se sentiu muito velha e muito doente, olhava o retrato de seu jovem esposo e lhe parecia absurdo que pudesse estar unidos esse radioso rapaz com seu costume verde garrafa e sua alegre segurança, e aquela velha fatigada e pouco agradável, vestindo roupas miseráveis e remendadas. Sucedia-lhe então, por vezes, chorar um pouco, pois ela o amava tanto quanto outrora, e desejava que estivesse junto de si. Não seria então aquele belo rapaz que teria ao seu lado? Ele parecia tão longe dela agora e tinha mais o ar de ser seu neto do que seu marido. Mas o homem que teria sido se vivesse, se estivesse vivo, ficaria sempre junto dela, dizia-se. Ela não se tornaria a horrível velha em que se tornara. Outrora fora bela, doce e amável, e o amor de Reynolds tê-la-ia conservado assim. Se tivessem envelhecido juntos, a velhice seria menos apavorante, pois que compreenderiam e se auxiliariam um ao outro e juntos venceriam suas dificuldades, seus tormentos. Pois só uma pessoa idosa pode compreender uma pessoa idosa. Os jovens se esforçam às vezes por ajudar, mas não o conseguem e apenas se aborrecem. Eles têm o seu modo de viver e se comportam como se soubessem melhor do que ninguém o que deve ser feito, já que sabem tudo. Sim, ela teria junto de si um Reynolds envelhecido, seu marido, e que seria o pai de seus filhos. Não duvidava por um instante de que seu amor seria duradouro. Seus sentimentos mútuos não se desfariam com sua juventude e beleza.
Havia um poema que lera para ela ouvir quando eram muito jovens. Muitas vezes o relia, trazendo o livro para bem perto de seus olhos fatigados e recitando lentamente as palavras. O amor não é o amor. Quando ele se altera, com o que se altera, quando ele muda, com o que muda. Oh, não, o amor é como um ponto fixo, que fita as tempestades sem ser por elas atingido, e é a estrela para o barco que navega. Sim, pensava ela, é bem assim o amor, uma coisa que dura para sempre. O amor não é uma coisa passageira, mas o fato mesmo da eternidade. O próprio Deus, cuja essência se encontra em tudo enquanto dura. Enquanto se aproximava o dia de sua morte, ela se pôs a viver mais e mais no passado, e muitas vezes, a despeito das dores que sentia, chegava a esquecer que era uma velha e se acreditava ainda jovem. O rapaz do quadro, que antes lhe parecia tão distante, se aproximava, tornava-se muito presente em seu espírito, e o cenário do passado, que ela vivera intensamente, era o mesmo que conhecera antes, quando, jovem desposada, chegara a Glenswillig. Uma noite, pareceu-lhe estar assentada em face de Reynolds, a pequena mesa na qual haviam jantado. Ela trazia seu belo vestido de seda branca, ornamentado de rosas amarelas, e seus cabelos castanhos tinham sido amarrados na nuca com uma fita amarela. Um glorioso crepúsculo sobre as Highlands iluminava o espaço além das janelas, e Reynolds lhe falava uma vez mais de todas as coisas fantasiosas em que ele acreditava, e ria-se dela, mas amava-a por isso. Ele falava também do seu amor. Estamos no tempo da floração, dizia, mas há raízes e virão os frutos. E ela perguntava, queres dizer que nós já nos amamos aqui na terra e que depois de nossa morte voltaremos e nos amaremos de novo? E ele respondia, mas nós não morremos. Não voltaremos como fantasmas, criança do meu coração. Retornaremos como criaturas vivas e imortais. Ela chegava a ouvir o som de sua voz e ria-se por vê-lo tão sério. Ele ria-se também, e o eco de seus risos enfeitava seus sonhos durante toda a noite. Mas no dia seguinte, pela manhã, quando despertava, se bem que se sentisse fisicamente pior, seu espírito estava mais claro. Ela sabia muito bem que era uma anciã e que o que vivera na véspera fora uma ilusão. O homem no quadro estava longe, separado dela por uma imensa sucessão de anos amargos. Ela se sentia em muito mau estado e teria preferido permanecer em seu leito. Ficou sentada em sua poltrona como de hábito, se bem que se soubesse que o que vivera na véspera só existia em sua imaginação, não cessava de pensar naquilo que ouvia a voz de Reynolds, que lhe dizia, e virão os frutos. Começou a se perguntar o que teria sucedido ao longo de sua vida e se uma tal coisa era realmente possível. Judith tinha espírito religioso. Ela acreditava em Deus e na imortalidade de tudo que era digno de sobreviver. Compreendendo-se aí o espírito humano como um dos mais altos momentos, mas sob que forma esse espírito continuava a viver?
Ela desejaria saber, pois, quando tivera a visão de Reynolds, ele se mostrara tal como era enquanto vivo? Havia quem dissesse que continuamos a viver naquilo que cremos. Outros afirmavam que somos absorvidos pelo grande fluxo espiritual que corre através do mundo, como sangue nas veias de um homem. Mas a visão do espírito de Reynolds fazia supor uma vida individual e própria que poderia ir e vir conforme os desígnios de Deus. Na realidade, quem poderia dizer? Todos os dias ela folheava as páginas da Bíblia, ensaiando aí encontrar uma indicação. As almas dos justos estão nas mãos de Deus. Então o pó retornará à terra de onde veio, e o espírito retornará a Deus de onde veio. A ressurreição dos mortos. Ela ouvia soar no salão as 3 trombetas, como haviam soado no fundo dos tempos, mas não lhe diziam nada de preciso, apenas faziam-na lembrar o fato mesmo de sua vida, sem um porquê e um como. E ela desejaria saber. Gostaria que a ideia fantástica de Reynolds fosse verdadeira. Desejaria, a despeito dos sofrimentos humanos, voltar a ter uma outra vida. Ela desejava, uma vez mais, ser jovem, bela e agradável, dar a Reynolds tudo o que nunca lhe dera e ser para ele tudo o que nunca fora. Desejava que pudessem viver juntos uma vida nova até o fim. Desejaria ajudá-lo ao curso de longos anos de luta, a traduzir suas ideias no real, mesmo que tivessem que fracassar os dois, ao fim de tudo, pois ela era bastante velha para compreender que os fracassos não são o que importa na vida. Foi assim que Judith MacDonald, enquanto o crepúsculo descia sobre o jardim, se pôs a orar. Muito humildemente, ela pediu a Deus que lhe concedesse regressar à terra com Reynolds, a fim de aqui viver suas vidas como certamente estava na vontade dele que vivessem, pois Judith não cometia a blasfêmia de depositar o seu desastre à porta do Criador. Ela rejeitava, como devia ser feito, a responsabilidade dos horrores da guerra e da crueldade dos homens para com os próprios homens. Não obstante, sentia que sua prece era ambiciosa e pedia perdão a Deus, pois estava ousando colocar sua mão no futuro. Entretanto, ela ousava. Quando a noite caiu e a serva veio acender os candelabros, ela orava ainda e fazia de contínuo a mesma prece. As cortinas foram fechadas e a serva se retirou. 2 velas tinham sido postas sobre a lareira e 2 outras sobre a mesa à cabeceira da cama. Os cantos da câmara estavam no escuro e lá fora o vento soprava. A casa, como sempre nas noites de vento, enchia-se de estranhos estalidos e de murmúrios. Judith teve a impressão de ouvir passos no corredor e virou a cabeça para aquele lado, escutando, pois estava um pouco surda. Eram passos leves, como se alguém muito jovem estivesse dançando, e se detiveram diante da porta. Depois alguém entrou, perscrutando na penumbra. Judith viu o rosto de uma moça sorridente. A jovem tinha os lábios de desenho delicado e firme, os olhos azuis, cheios de cintilações douradas e uma cabeleira castanha que caía em pequenos cachos sobre a nuca. Com o júbilo batendo em seu coração, Judith se inclinou para olhá-la.
era cheia de vivacidade, mas, enquanto a examinava, a visão se desfez e já não havia mais nada além das sombras imóveis. Uma ilusão, disse ela, nada mais do que uma ilusão. E ela se deixou cair em sua poltrona com um sorriso. Mas se era apenas uma ilusão, essa lhe havia sorrido e havia luzes em seus olhos. Era uma ilusão amável e radiosa e que a envolvia em uma paz que ela não conhecia havia muitos meses. Durante um longo momento permaneceu imóvel, exultante com o que vira. Todavia, o hábito de discutir era tão forte nela que não podia aceitar com alegria sem fazer perguntas. Aquela moça parecia tão jovem, tão inexperiente, tinha um ar de criança. Se era a Judith do futuro, era uma Judith que chegava ao mundo sem a experiência que Judith atual adquirira ao curso de uma longa vida. Judith pensava que, se ela tivesse que retornar à Terra de novo, seria no corpo encantador de uma jovem, mas com o espírito pleno de maturidade de uma mulher já feita. Percebia que isso era um absurdo e que uma tal criatura poderia ser um monstro. Se ela retornasse, seria com um espírito jovem e um jovem coração, mas com o caráter fortalecido pela experiência do passado, embora não disciplinado pelo sofrimento. A experiência e a sabedoria deviam ser adquiridos de novo. Não obstante, ela se lembraria, seguramente ela se lembraria, pois não seria possível que seu amor e seu sofrimento não deixassem traços no seu espírito. O vento continuava a soprar, a chuva batia nas janelas e ela se sentia muito inquieta a respeito daquela outra Judith. Seria uma criatura nascida com um terrível dom de independência que se tornaria em suas mãos uma arma que usaria a sua vontade para o bem ou para o mal. Dela se serviria para fazer o que quisesse e o que pudesse. Faria uma escolha que levá-la-ia a Reynolds ou onde Reynolds estivesse. Quem a conduziria a Glenswillig? E se chegasse até ali, seria uma criatura feita para aquela união suprema e perfeita no amor pelo qual a primeira Judith sofrera e morrera. Não poderia haver uma verdadeira união sem uma verdadeira individualidade. A velha Judith sabia disso muito bem, mas a nova sabê-lo-ia? Teria o trabalho que consiste em modelar a si mesmo como o primeiro dever da vida? A velha Judith se pôs a orar para que qualquer milagre se produzisse a fim de que a nova Judith pudesse ver e escolher as coisas corajosamente. Seria seguramente assim. Era preciso. Os servos levaram-lhe seu jantar e ela o comeu. As velas se consumiam e ela estava tão fatigada que não pôde mais pensar em nada. Ergueu-se, pois, e deitou-se com mais dificuldade e dores do que de hábito. Ela se sentiu feliz quando penosamente terminou de se vestir e se viu entre os lençóis, com as cortinas de flores de seu leito fechadas em torno. Experimentava um pouco de apreensão. Perguntava-se o que lhe traria a noite, e isso a inquietava. Seu último pensamento antes de adormecer foi reviver o momento em que, jovem, entrara naquele quarto pela primeira vez, vira aquele leito e se indagara com estremecimento se morreria ali. Quando as servas vieram despertá-la na manhã seguinte, ela estava morta. Teria pedido alguma
ajuda durante a noite? Mas ninguém ouvira qualquer ruído senão o da chuva e do vento? Seria horrível se tivesse morrido assim sozinha, e era o que parecia ter sucedido. Sua fibra era tão grande que, talvez, se sentisse feliz quando finalmente se entregara à morte sem que ninguém a visse. Enterraram-na no vale, junto ao esposo e Angus, e, como ninguém a amava, não houve luto. Só as gaivotas, levadas pelo vento no mar, lamentaram sobre sua tumba. Epílogo: A descoberta. E entretanto, apesar da grande amargura de sua dor, nós três, vós, ele e eu, talvez estaremos em todos os corações como três sinceros amigos. E fá-lo-emos chorar, chorando de novo para os reconfortar, enquanto eles se esvanecerão também e desaparecerão na noite. Guiai-os, pois, céus, e velai por eles e acompanhai-lhes as vozes. Samuel Butler. O sol entrava em jorros no quarto de Judy quando ela despertou na manhã do dia em que festejara seu aniversário. Seu primeiro sentimento foi de surpresa, constatando que as cortinas de seu leito não estavam cerradas, como Judith as deixava sempre, mas completamente abertas, como Judy habitualmente as mantinha. Seu segundo sentimento foi um estupor horrorizado, verificando que vestia um espalhafatoso pijama de seda listrada. Que roupa estranha! E o que era aquela grande bola negra que ressonava aos pés de seu leito? Um cão? Sim, era evidentemente Sarah. Judy assentou-se em seu leito e afastou os cabelos que caíam sobre seu rosto. Respirou profundamente, perdida num vórtice de confusão, surpresa e alegria desbordante. Por fim, via claro. Seus pensamentos foram interrompidos pela entrada de sua mãe e de Jane, que traziam a bandeja com o desjejum. "Como estás, querida?" perguntou sua mãe. "Muito bem, obrigada", disse Judy alegremente. "Como passaste a noite?" indagou Jane afetuosamente. Como ela havia passado a noite? Judy teve um sorriso bastante singular e pareceu refletir. "Tive sonhos", respondeu finalmente. "Isto é provocado pelo estômago", fez Lady Cameron em tom peremptório. "Não tenho dúvidas. Deixa-me ver a tua língua." A língua de Judy saiu de sua boca como um desses bonecos de mola que saltam de sua caixa ao ser aberta. Estava, porém, irreprochavelmente rósea. Bem, não entendo", disse Lady Cameron. Tomou o pulso da filha e tocou-lhe a fronte. O pulso batia tranquilamente como um bom relógio e a fronte estava fresca. "Ao que parece, está tudo bem, mas o que te fez desmaiar na noite de ontem?" "Há mistérios na vida?" disse Judy com ar solene. Seus olhos, entretanto, piscavam. "És capaz de tomar o teu desjejum, querida?" Jane indagou,
Trouxemos chá e torradas. Julgamos que é melhor passares com coisas leves. Chá com torradas? Judy morria de fome. Ela teria devorado uma perna de carneiro inteira. Agradeço, disse meio secamente. Pois bem, tenta comer as torradas, disse Lady Cameron. Em seguida, permanecerás tranquilamente deitada para repousares. Ficarás no leito até a hora do jantar. Judy se contentou em sorrir gentilmente. Tu me entendes, Judy? Sim, mamãe querida. Eu sempre te entendo. Colocaram um hobby de chambray em suas costas, arrumaram os travesseiros e a deixaram com o chá e as torradas. Quando saíram, ela engoliu em 2 minutos o que havia na bandeja e saltou do leito. O quarto estava abafado e ela decidiu ir para fora, onde encontraria melhores condições para refletir. Aprontou-se e desceu a escada, seguida por Sarah. Da sala de jantar vinha o ruído de pratos e talheres e um delicioso cheiro de salsichas e de café. E dizer que lhe haviam dado chá com torradas? Saiu pela porta principal e alcançou o lago por um atalho, a fim de não ser vista através das janelas. Depois da tempestade, o tempo estava magnífico, com uma frescura deliciosa. Pequenas nuvens brancas e penugentas flutuavam no céu azul. As folhas dos fetos, os menores talos da erva, cobriam-se de gotas de orvalho que cintilavam como joias. Enquanto ela subia as encostas de Benfalight, pensava nas alegrias cotidianas que bem cedo o amor lhe traria, com sua significação profunda. Apreciava melhor os pequenos detalhes da paisagem do que a sua grandiosidade. Sabia agora o nome de todas as plantas, pois Ian lhe ensinara e podia dizer em que altitude podiam ser encontradas. Subiu até a plataforma rochosa onde podia se assentar. O vale estava aos seus pés, incomparavelmente belo aquela manhã. Tão belo quanto nunca o vira antes. A paisagem se tornara luminosa, dotada dessa brilhante nitidez que ocorre depois de uma chuva forte, e podia-se ver o segundo plano do quadro que fora pintado no retrato que se encontrava em seu quarto. O lago azul, os lariços verdes, a casa cinzenta e seu jardim bordado de flores, as pequenas casas brancas de cujas chaminés a fumaça subia calmamente no ar. Em torno erguiam-se as colinas cobertas de fetos, como uma proteção natural. Havia no mundo um local comparável àquele vale onde se encontrava o seu lar? Tirnanós, o país dos desejos do coração. Durante um instante, ela teve a garganta apertada de emoção e os olhos cheios de lágrimas. Mas varreu de seu espírito aquelas emoções e, com o queixo apertado nas mãos, pôs-se a refletir sobre o que sucedera na noite precedente. 12 horas, muito curtas, mas que lhe pareceram ter durado um século. Tudo quanto lhe sucedera lhe pareceu absolutamente claro e se apresentava em sua mente como uma série de quadros, envergando o vestido de Judith, abrir uma porta do passado. De início tivera o terrível espetáculo de Ian se aproximando da janela do meio. Depois avançara nas trevas. Viera então a cena curiosa. Pareceu-lhe que estava em seu quarto e olhava sua mãe e Jane, que a colocavam no leito. Ela estava de pé no centro da peça, sentindo-se fora de seu corpo, e isso era muito estranho. Poderia ter sucedido
que, por alguns momentos, se tivesse encontrado além das coisas materiais em um segundo plano de vida, situado fora da existência. Em seguida, se reencontrara em seu leito e estivera, era o que acreditava, o que as pessoas teriam chamado de sonhos. Em todo o caso, uma série de sonhos de extrema vivacidade a propósito de uma mulher que vivera em Glenswillig 200 anos antes. Entretanto, aquela mulher era ela mesma. Aquilo não fora um sonho. Ela se recordava de tudo. Sorria recordando como ficara perturbada e aterrorizada com as primeiras lembranças, ainda vagas, e igualmente por aquela ideia inicial de que estavam sendo vítimas de uma possessão. Agora tudo lhe parecia simples e de algum modo alarmante. E Ian, teria ele vivido momentos semelhantes? Ela não estava segura, mas se tivera, por que motivo não viera procurá-la? Do lugar onde se encontrava, podia ver a estrada da aldeia e o pequeno albergue em que ele se alojara, mas não via surgir a silhueta e seu kilt diante da porta, e ele não veio para tomá-la em seus braços. Judy teve um momento de aborrecimento contra ele, porém terminou por sorrir. Como todos os homens de valor, Ian era cheio de contradições. Era romântico até o fundo da alma, e talvez mesmo um romântico da pior espécie, mas seu romantismo, como o ouro em um filão rochoso, não era sempre fácil de ser descoberto. Ele não se manifestava voluntariamente, sob a forma de atos ou de belos discursos. Sorrindo, Judy imaginou qual teria sido o comportamento de Ian. Ele despertara e refletira paciente e minuciosamente a respeito do que lhe acontecera, e experimentara uma felicidade semelhante àquela que habitualmente sentia. Depois levantara-se e fizera um copioso desjejum, com mingau de aveia, ovos e presunto. Em seguida teria ido para a enfermaria, cuidar dos doentes. Depois ocupara-se com todas as coisas que lhe pareciam urgentes. Só depois disso, mas sem deixar nada para trás, ele viria vê-la. Quando chegasse, talvez lhe dissesse coisas extraordinárias e seria o mesmo homem da noite em que haviam chegado à sua casa. Entretanto, talvez isso não acontecesse, pois agora estaria um pouco diferente do que fora outrora. Outrora não conhecera a oposição, o trabalho duro, os fracassos e o ridículo. Na atualidade, entretanto, tinha o conhecimento de tudo isso, pois rememorara, e o entusiasmo não se despertaria muito facilmente nele. De qualquer forma, teria muito cuidado no que diria ou deixaria de dizer, o que faria ou deixaria de fazer. Seu amor era tudo quanto contava para ela. E desse amor estava tão segura quanto estava da realidade do rochedo sobre o qual se assentava. Depois de ter feito o seu desjejum, Lady Cameron se dirigiu à cozinha para importunar Elspeth, enquanto os demais se dirigiam ao salão. A tempestade mantivera-os despertos durante toda a noite e eles se deixaram cair languidamente nas poltronas. O Times foi dividido em várias partes e os rostos desapareceram por trás das folhas do jornal. Sir James, disse Jane, depois de um momento, se já leste, poderias emprestar-me as páginas em teu poder? Com um egoísmo bastante masculino, ficaste com as melhores. Pelo contrário, minha querida, disse Sir James rindo. Com o desinteresse de meu sexo, eu te dei as do meio e fiquei com os anúncios. Mas é o que me interessa?
A moda para o outono vai ser lançada? O rosto pálido de Charles surgiu de trás da parte do Times que lia e ele estendeu-a. Acabo de ler as notícias sociais de casamentos. Se alguém quiser saber sobre isso. Obrigada. Alguma pessoa de importância se casou? Apenas os desmiolados. Sir James levantou os olhos de um artigo sobre o problema do desarmamento. O casamento, Charles, não parece ser um assunto que te agrade esta manhã. Como dizeis, meu casamento com Judy deverá ocorrer dentro de um mês, porém não temos nenhuma aparência de pombinhos amorosos. Eu o notei. E por que isso? A mim, eu representaria o papel de pombinho amoroso, porém Judy parece não ter tempo para isso. Ela está muito ocupada removendo a poeira do passado. Quereis que eu saia? Perguntou Jane com tato. Estou apenas resmungando. Sir James agitou a mão pacificadora. Sim, Charles, eu notei isso e o lamento, mas Judy não está em seu estado normal estes dias. Sinto-me feliz porque o percebeste. Leva-a daqui, disse Jane de inesperado. Este lugar não é bom para as pessoas de imaginação exaltada? Elas respiram o absurdo juntamente com o nevoeiro. Veja o caso de Ian. Não faço outra coisa há um mês, disse Charles, em tom amargo. Não sei o que existe nele que leva Judy a se comportar de uma maneira tão estúpida. Queres dizer que... Charles se ergueu. Estava a ponto de perder o sangue frio, o que nele era muito difícil de acontecer. Sim, é isso mesmo. Quero dizer que teu irmão não se tem conduzido bem relativamente a mim. Como assim? Charles, disse Sir James em tom severo. Deixa-me dizer o que eu tenho no coração. Jane não ficará agastada. Ela tem muito bom senso. Sim, continua, disse Jane, endereçando-lhe um sorriso. Ela sentia por ele vivos sentimentos de amizade. E mais do que isso, outras emoções ensaiavam nascer. Ian está apaixonado por Judy. Charles gaguejou. Quer fazer dela a castelã, ou chamar isso como bem quiserdes, deste horrível lugar. É também o que penso, observou Sir James. Mas o que se pode fazer, Charles? Não sei. Simpatizo-me muito com esse rapaz, mas que o diabo o carregue, ele não tem se conduzido de maneira correta para comigo e para com Judy? O que pode ele fazer? Jane perguntou. O que todo homem sensato faz, ou me matar, ou ir fazer uma excursão pelos Balcãs. Ele, porém, não escolheu nenhuma dessas duas soluções corretas. Não, ele permanece aqui e se infiltra na vida de Judy. Borrifou nela o mel de seu sentimentalismo jacobita, e isso a um tal ponto que estão agora tão presos a isso quanto dois pássaros no visco. É injusto para com Ian, disse Jane com calor. Ele não age dissimuladamente? Então como diabos ele age? Como um homem que se perturba. É a primeira vez que se apaixona e não sabe o que fazer. Está à deriva. E o mesmo sucede a Judy. Será melhor procurares ter uma explicação com Judy, Charles. É o teu conselho? Sim, é perigoso deixar as coisas seguirem à deriva. Farei o que me dizes, redarguiu Charles. Tentarei pôr tudo a limpo e verificar se posso esperar o pior. A entrada de Lady Cameron os interrompeu e Charles fugiu para o bosque de Lariças. Começou a pensar que a existência de um celibatário não era talvez a pior. Uma vida solitária, naturalmente, porém bastante tranquila.
Quando alcançou a extremidade do bosque, junto ao lago, encontrou-se com Judith, que descia de Benfalight. Ora, disse Charles, eu queria justamente conversar contigo. Ela tinha o queixo erguido de uma maneira que ele bem conhecia. Tarde demais para voltar atrás. Suspirando, sentou-se no tronco de uma árvore e acendeu um cigarro. Judith assentou-se no outro extremo, o olhar terno e perturbado. Ele desviou o olhar. Judith estava linda naquele momento em que sentia ia perdê-la. Era terrivelmente encantadora. Teimosa como ninguém, porém adorável. Sentiu que, para ele, dali para frente, ela era tão ilusória quanto a fumaça que escapava de seu cigarro e ia se desfazer acima do lago, cercado de montanhas sombrias, aquelas malditas montanhas. Detestava-as. Tinha uma aparência arrogante e sua força profunda faziam lembrar esse atrevido que se chamava Ian MacDonald. A voz de Judy, amável, porém resoluta, veio interromper o curso de seus pensamentos. Charles, tenho um sem número de coisas a te explicar. Se puderes compreender, põe o teu cérebro em funcionamento. Eu não tenho cérebro, murmurou Charles. Então sirva-se de teu coração. Ele é excelente e até um dos melhores que jamais encontrei. Judy, pareces falar como antigamente. Mesmo ao preço de sua vida, não podia deixar de olhá-la um instante. Judy se inclinou para ele. Seu rosto enérgico tinha uma doce expressão de ternura e a tornava irresistível. Pensaste que eu havia mudado a teu respeito, não é isso? Mas não é verdade. Ontem foste muito gentil dando-me aquele belo presente de aniversário. Sempre o tive como um raro cavalheiro, um rapaz perfeito, e é realmente isto que tu és? Tu me fazes enrubescer? Não, meu querido Charles, eu terei inveja da mulher que se casar com um homem como tu. Charles deixou cair o cigarro e o amassou com o salto do sapato. Declarou com voz dura. Chegamos ao assunto. Eu te peço, Charles, serei imensamente feliz se julgares tudo isso com o coração. Eu sinto tanto afeto por ti, murmurou ele. Eu também. Ele começou a se enervar. Mas então por que não me queres mais? Há um não sei quanto tempo estamos noivos e devíamos nos casar no mês vindouro. Os presentes de núpcias já estão chegando. Hoje mesmo recebemos um bonito despertador. Judy, não podes fazer uma coisa dessas? É difícil, mas eu poderei, pois isso é preciso. Agora, Charles, é o momento de te servires de teu cérebro. Ele acendeu outro cigarro. Está bem, continua. Mesmo antes que tivéssemos vindo para cá, Charles, aconteceu-me algo de extraordinário. A noite passada sucedeu uma outra que é a mais extraordinária de todas. E então? Eu não posso te explicar. Não encontro palavras para isso. E se eu encontrasse, tu me julgarias louca. Só posso te dizer que as coisas sucederam. O quê? Nunca pensaste, Charles, que na vida chega um momento em que descobrimos nossa verdadeira individualidade? Sim, isso me ocorreu pela primeira vez quando tive dor de dentes. Comigo foi ao vir para Glenswillig. Em Londres, eu tinha apenas a consciência de ser uma moça entre outras moças, uma unidade na multidão, com um corpo que envelheceria e morreria como todos os corpos. Quando, entretanto, cheguei aqui, nessa agradável solidão, onde não posso me sentir apenas uma unidade na multidão, visto que não há multidão, tomei consciência de que eu era Judith,
obsediada por mim mesma. Judith, Judith, Judith. Uma individualidade verdadeira e que não morrerá jamais. O quê? Exclamou ele. E agora, eis o pior, meu caro Charles. Escuta, se somos um ser individual e eterno, somos algo de importante e devemos ter o nosso lugar em qualquer parte na ordem das coisas. Não concordas? De início, descobrimos-nos a nós mesmos. Em seguida, descobrimos o lugar onde devemos estar. Uma individualidade não teria nenhum sentido em si mesma. Para cada um de nós existe um lugar, uma pessoa ou um trabalho a que devemos estar associados. Ah, sim? Seu olhar desceu do cume de Benfalite até o lago e dali foi se fixar no céu mosqueado de nuvens. Em um gesto inconsciente, ela abriu os braços, esquecendo-se da presença de Charles. Eu encontrei tudo isso a um só tempo em Glenswilloch, disse ela. Ele pisou em seu segundo cigarro. Mas tudo isso é um absurdo, exclamou colérico. Por que não dizeis de vez que te cansaste de mim e te inclinas para esse MacDonald? Que mal existe em dizer a verdade? Nenhum, fez Judy, mas o que dizes não é verdade. Eu não me aborreci de ti, ou de papai, ou de mamãe. Todos os três sois para mim o que sempre fostes. O que sinto por Ian, entretanto, é mais forte do que tudo quanto jamais experimentei. Não é apenas uma questão de amor, é uma questão de vida. Há uma espécie de amor que não é um puro incidente na vida, mas é a própria vida. Amando Ian, eu não amo apenas um homem, amo o trabalho que ele faz, o mundo em que vive e tudo que a ele se relaciona. Sou um todo com tudo isso. Sempre foi assim e sempre será assim. Houve um grande silêncio. É tudo? Charles perguntou. Sim, é tudo. Oh, Charles, deves simplesmente me detestar. Mas não serás capaz de compreender um pouco? Eu não poderia suportar a ideia de que não me compreendes. Pois bem, eu compreendo o essencial. Charles se ergueu e distanciou-se um pouco dela, sem olhá-la. Judy sentiu o coração apertado. Oh, Charles, pensas em partir? É necessário? Sim, fez Judy lentamente. Talvez. Ele fez um esforço para se virar e dirigir-lhe um sorriso. Está bem. Boa sorte, Judy. Que Deus te abençoe e a tudo isso. Charles, estás realmente ferido? Ora, eu não sei. Creio que serei capaz de comer alguma coisa ao jantar. Charles, dize que me compreendes. Oh, Senhor, como as mulheres são teimosas. Mas me compreendes? Sim, minha querida. Não entendi grandes coisas de tuas explicações, mas compreendo que encontraste algo que te faltava. Lembro-me do dia em que me decidi a seguir a carreira militar. Senti-me mais realizado do que nunca. Charles, tu és adorável. Sou? Perfeito. Pois bem, minha querida, o que me convém é uma excursão através do mundo, cantando Tipperary e enrolado em uma velha Union Jack. E quanto a ti, parece-me que deves zelar pelo lunático MacDonald e por este valezinho que cheira a mofo. Tua vocação e a minha não são concordes para permanecerem juntas. Agora vou enterrar este pequeno romance sem flores e sem coroas. Ela ouviu distanciar-se, andando a passos largos em torno do lago. E sentiu-se triste. Naturalmente, logo ele estaria curado. Era totalmente incapaz com sua bondade natural, sua gentileza e sua inaptidão de recusar o que lhe fosse pedido.
furtar-se a primeira jovem bonita e resoluta que se decidisse a desposá-lo. Judy calculava que em menos de 6 meses Jane teria normalizado essa situação e eles seriam muito felizes juntos. Não obstante, sentia-se um pouco triste. Com passos lerdos, ela atravessou o bosque de larissas e se dirigiu ao jardim. Sua intenção era fazer explodir a última bomba antes do jantar. Encontrou seus pais no salão em vias de discutir os novos pijamas de Sir James, os quais acabavam de chegar. Eram rósseos e verdes, quando deveriam ser lilazes e cinzentos. Eu gostaria de saber onde é que Hope tem a cabeça, dizia Lady Cameron. Ele sabe muito bem qual é a tua idade. Ora, eles me agradam, fez docemente Sir James. Não sejas ridículo, James. Judy, o que fazes aqui? Eu te disse para não te levantares. Sim, querida mamãe. Tu me desobedeceste, pura e simplesmente me desobedeceste? Sim, querida mamãe. E para dizer a verdade, já fiz um longo passeio. O dia está delicioso, depois da tempestade. O mirto dos pântanos tem um odor de incenso e vêem-se fadas que brincam no circo das montanhas. Não tentes falar das belezas da natureza para desviar a minha atenção. Eu te havia dito para não te levantares. Sim, querida mamãe, eu entendi. Sir James pigarreou para tornar a voz mais clara. Não devias desobedecer tua mãe, Judy? Não, eu não devia, mas desobedeci. Tira da minha frente esses pijamas horrorosos, James. Pois muito bem, Judy, o que se passa? Acabo de desfazer meu noivado com Charles. Houve um silêncio profundo. Penso que tens boas razões para fazer isso, disse Sir James. Judy endereçou-lhe um olhar pleno de gratidão. Com ele nunca seria necessário perder-se tempo em discussões e explicações. Entendiam-se perfeitamente. Lady Cameron, pelo contrário, se bem que fosse paciente e tolerante, perdia com facilidade o sangue frio. Embora procurasse conter-se, estava furiosa. Judy, o que estás pensando? O dia do casamento já está fixado. E que diabo vamos fazer dos presentes que já chegaram? Justo, céu! Escrevia Buzzard ainda hoje pela manhã encomendando o bolo de casamento. Oh, mamãe, que importância tem isso? Que importância? Mas naturalmente isso é importante. É monstruoso, Judy. Pensa nos aborrecimentos que vais causar a todos. E teu avô e tuas tias, o que vão dizer? Sempre pensaram que és uma terrível desmiolada. Vou precisar de horas para explicar tudo isso. E o pobre Charles? O pobre Charles! Ele recebeu minhas explicações muito bem. Tudo dará certo no que lhe concerne. E eu vou me casar com Ian MacDonald. Então estás completamente louca, Judy? Um homem como aquele, ele representa tudo quanto detesto. Mas não serás tu quem se casará com ele, mamãe. Deixa tranquila, disse Sir James. Ela tem mais maturidade do que Charles. Não sejas ridículo, James. É este lugar que a transtorna. Este lugar não a transtornou, pelo contrário, deu-lhe maturidade. Papai, Judy o interrompeu. Como és compreensivo. O senhor gosta de Ian? Sim, gosto. Mas não creio que com ele terás uma vida tão doce e fácil como a que terias com Charles. Judy balançou a cabeça. Não desejo ter uma vida doce e nem fácil, papai. Seu pai sorriu. Nesse caso, Glenswillig amadureceu-te mais depressa do que eu esperava. Ele tomou seus pijamas
e deixou-as a sós. Era a sua maneira habitual de esquivar-se às querelas de família. E durante meia hora, antes que Lady Cameron se desse por vencida, uma árdua batalha foi travada. Tu não sabes o que fazes, Judy, repetiu ela pela 20ª vez. Não será uma vida para uma jovem como tu? Pensa no que são os invernos aqui. Pensa no frio, na escuridão, nas tempestades. E essa terrível mansão caindo aos pedaços, sem nenhum conforto, nem distrações, nada mais do que a solidão. Eu já pensei nisso tudo, mamãe, disse Judy. Não, tu não sabes de tudo e não queres me dar ouvidos. Quanto a esse homem, uma espécie de idealista que vive como um selvagem e que vai exigir de sua mulher que faça a mesma coisa. Eu conheço esse gênero de homens, Judy. Ele te amará, porém não terá piedade de ti. O que queres dizer por piedade, mamãe? Perguntou Judy. Queres falar em aquecimento central? Conforto? Sabes muito bem o que quero dizer, Judy. Ele te fará trabalhar tão duramente quanto ele mesmo faz. Tem ideias exageradas quanto aos deveres da mulher. Gastará até mesmo o teu dinheiro para melhorar as condições desse maldito lugar. Mas é natural, disse Judy. Lady Cameron gemeu. Seu pai, o avô de Judy, fizera uma fortuna vendendo um novo modelo de porta-ligas e a maior parte dela caberia a Judy depois de sua morte. O pensamento que os lucros alcançados com esse respeitável porta-ligas poderiam ser malbaratados por Ian com seus miseráveis granjeiros pareceu-lhe intolerável. É um caça-dotes, declarou com azedume. Judith explodiu como uma bomba. Ousas dizer isto? Ela disse quase num grito. Ian nunca ouviu falar desses aborrecidos porta-ligas? Lady Cameron, que era uma mulher justa, retirou a acusação. Peço-te perdão, Judith. Não é um caça-dotes. Ele não teria bastante bom senso para isso. Tu não podes compreender um homem como Ian, mamãe? Talvez não, minha querida, mas um homem respeitável não te pediria em casamento sabendo que já és noiva de Charles. Ele não me pediu em casamento. Mas foi o que disseste? Eu nunca disse que ele pedira que me casasse com ele. Ele não o fez. Eu me limitei a dizer que queria me casar com ele. Lady Cameron terminou por ceder. E agora vais te deitar, disse ela. Eu talvez não compreenda as jovens modernas, mas em todo caso quero que me obedeças porque sou tua mãe. Pareces fatigada. Mandarei que levem o teu almoço no quarto. A maneira como complicas as coisas é ridícula. Arranjaste um meio de desfazer o teu noivado depois de teres desmaiado durante uma tempestade. Deves estar com dor de cabeça. Mas concordas, mamãe querida? Judy perguntou ternamente. Que eu me case com Ian? Vou pensar nisso. Tu não me consultaste, nem Ian. Tu mesma decidiste tudo, como de hábito, colocando-me e a teu pai de lado. Judy se retirou vermelha e triunfante. Sir James, constatando que o silêncio reinava no salão, voltou timidamente e encontrou sua esposa afundada no sofá. Vai ser preciso, disse ela, que eu tenha um bom repouso e tire férias de verdade, James. E desta vez em Bournemouth. Judy almoçou em seu quarto o ligeiro repasto de doente que Elspeth levara. Depois desceu e encontrou Angus no vestíbulo. Angus, lhe disse, estou morrendo de fome. Arranja-me um rosbife frio. Sim, fez Angus. E onde o servirei? No salão. Quando ele trouxe o que lhe fora pedido,
assentou-se ao cravo, tocando e cantando baixinho para que não a ouvissem. Queres o rosbife ou não queres? Angus perguntou em tom irritado. Quero, estou morrendo de fome. Põe esta pequena mesa junto de mim, Angus, por favor. Enquanto ela comia, observava-a com seus olhos azuis e jovens. Ela voltou-se para ele entre duas garfadas e a si mesma indagava se ele também se lembrava. Sabes, Angus, disse-lhe, que tens os olhos de um jovem? Por quê? Nunca te ocorreu que é porque continuas sendo afetuoso e porque essa afeição não envelhece jamais? Ele sorriu e sua expressão aborrecida se transformou em pequenas rugas em torno da boca. Talvez, disse ele, mas sua habitual expressão de tristeza retornou. Dentro de quanto tempo virás te instalar definitivamente com o nosso Senhor? Quanto a mim, espero apenas que demonstres ter, por fim, um pouco de bom senso. Foi uma longa espera, não foi, Angus? Sim. Pelo modo como a olhava, Judith compreendeu que ele também se lembrava. Assim, pois, tu também o sabes. Angus, onde estiveste durante todo esse tempo? Mas Angus não parecia ter nenhuma ideia a respeito. Contentou-se em grunhir. Depois, inclinando a cabeça para melhor ouvir, disse: É o nosso Senhor, ele está chegando. E deixou o salão. Judith voltou ao cravo e recomeçou a cantar em surdina. Era um grande momento para ela, e seu coração batia tão forte que mal conseguia acompanhar-se. Minha vida, eu a dei tanto para a alegria quanto para a tristeza. Minha vida agora é tua. Para onde quer que fores, minha vida será o teu vassalo, teu filho e teu escravo. Minha vida é um bem teu até a morte e ao túmulo. A porta se abriu e depois se fechou. Ian estava diante dela, junto à janela, as mãos enfiadas no bolso. Não fez nenhuma observação quanto à canção. Tinha o seu ar habitual e durante um instante aterrador, Judith se perguntou se na noite precedente ele dormira e tivera sonhos. Tua família está na sala de jantar? Sim, comem rosbife frio e pudim. Perfeito. Eu esperava ver-te sozinha. Não pude vir mais cedo, tinha muito a fazer. Como te sentes? Receosa de ter uma vertigem? E tu? Eu também. Ela o olhou de modo ansioso. Recordara-se? Quanto tempo dura a vida? Perguntou-lhe docemente. Instantaneamente, o rosto de Ian se iluminou e ele jogou a cabeça para trás. Parecia feliz e cheio de segurança, como o personagem pintado no quadro sobre a lareira de seu quarto. E ele respondeu no tom de alguém que repete palavras aprendidas de cor há muito tempo. Um homem que vive é como um homem que se empenha em escrever um livro. Pode se interromper depois de alguns capítulos, porém retornará à tarefa uma e outra vez até que o livro esteja terminado. E quanto a ti e a mim, acreditas que retornaremos ao nosso trabalho, agora e sempre, através dos séculos, até que tenhamos construído o paraíso em nosso vale? Não temes que Glenswilloch termine por se fatigar conosco? Não, nós fazemos parte dele, tanto quanto o mirto dos Fantanais e as urzes das charnecas. Nosso vale nunca irá renegar os seus filhos.
Inútil ir mais longe, disse ela. Nós nos lembramos, todos os dois. Naturalmente, pois éramos nós dois mesmo. Pensamos que estivéssemos possuídos pelos espíritos dos mortos, mas não o estávamos. Nós regressamos, nós tornamos a renascer. É uma lei. Sim, vivemos na carne outra vez. A morte não existe, ela exclamou. Podes me dizer o que te sucedeu na noite passada? Sim, eu revivi uma fração de uma vida que vivi antes, há 200 anos, pois foi exatamente o que ocorreu também comigo. Para ti, como foi que tudo começou? Ela quis saber. Começou quando retornei ao albergue. De súbito, senti-me imobilizado em meu quarto, num choque de surpresa. Pareceu-me estar fora do tempo. Até me vi, outra vez, prisioneiro do tempo, como um quadro em sua moldura, e durante todo o tempo, enquanto eu dormia, eu me recordava. Para mim, foi a mesma coisa. Ela se ergueu, aproximou-se dele e o olhou. Disse-lhe com algum esforço: Sabias que fui eu quem atirou em ti? Sim, para me advertires. Foi por isso que a janela do meio encheu-me de terror, mas já não sinto isso. Agora que compreendo, nós reabriremos essa janela. Ela rodeou-lhe o pescoço com os braços, experimentando pela derradeira vez aquela impressão de horror. Eu não tive a intenção de fazer aquilo, Ian. Minha criança, tudo isso é o passado. Pensa agora no futuro. O tempo da floração, Judy, foi para nós muito breve, mas a flor morta gerou um fruto. Ele sorriu enquanto colhia-a pela cintura. Ela sentiu todo o vigor e toda a força da vida e do amor do passado, no presente e no futuro. Os dois, felizes e triunfantes, e eram apenas um único ser, sustentados pela vida e pelo amor. Judy encheu-se de confiança e igualmente sorriu na plenitude de sua segurança. Olhou de relance o caminho que subia serpenteante para Benkaraj, ligando o seu vale a um mundo de trevas cujo poder destruidor sobre as criações individuais, alicerçadas sobre o amor e a beleza, não diminuíra através dos séculos, e sua fé não se abalou. Havia descoberto que esse mundo de trevas não era tão poderoso quanto imaginava. Realizaremos o nosso sonho, Ian, exclamou ela triunfalmente. Nós o realizaremos. De um modo ou de outro conseguiremos. Sim, disse ele. Depois, inclinando a cabeça à maneira de Reynolds, acrescentou: Judith, és o sol e a lua e as estrelas sobre o vale, a flama e o doce calor de seu coração. Angus, que, sem se envergonhar, com uma expressão de satisfação, escutara-os atrás da porta, retirou-se em silêncio e foi polir a prataria, coisa que não fazia há muitas semanas. Fim. Este monte de pedras marca o local da Batalha de Culloden, onde a causa jacobita foi esmagada em 1746. Marcadores de clãs próximos a este monumento listam os nomes dos mortos, tornando este um dos locais mais impactantes da Escócia. A Batalha de Culloden
foi travada nesta charneca em 16 de abril de 1746. Os túmulos dos bravos Highlanders que lutaram pela Escócia e pelo príncipe Charlie estão marcados pelos nomes de seus clãs.